A Igreja Metodista tem o prazer de abençoar a sua vida com essa mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um dos nossos cultos. Abra seu coração para o que Deus tem para falar contigo. Ele te ama. Igreja Metodista, lugar de gente feliz. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 4 ao 5. Nós vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E eu quero ler aqui um relato desse autor. Ele é o pastor Wayne Cordeiro, ele é pastor lá no Havaí, pastor de referência assim, na área de discipulado. É uma pessoa que tem sido muito usado por Deus, em nível mundial, né? Há muitos livros dele traduzidos para o português, esse é um dos livros dele. Ele trabalha muito aqui vida com Deus e está perto do Senhor, dedicar tempo para Deus. E esse livro tem mexido muito comigo, realmente. E ele foi à China, isso é recente, né, porque esse livro é novo. Ele foi à China ministrar uma palestra para a igreja oculta da China, né? Para a igreja que não é oficial, que não pode ser oficial por causa do governo, mas os pastores daquele lugar e ministros e pessoas e cristãos, discípulos, ele foi ministrar a cerca de 20 pessoas, e ele relata aqui essa experiência com essas pessoas. E eu gostaria de ler para você nessa noite. Gostaria que você prestasse atenção, tá? Porque na leitura sempre a gente desvia o pensamento, vai lá para casa, né? Mantenha-se concentrado. Diz assim: alguns anos atrás, fiz uma viagem de treinamento à China. 20 líderes do movimento da Igreja nos Lares, vindos de uma província vizinha, reuniram-se para um treinamento de liderança. Fui informado de que deveria estar pronto às 8 horas e ensinar até às 18 horas. Felizmente, com um breve intervalo para almoço, repetimos essa programação por 3 dias. Foi algo que me fadigou e exigiu muito de mim, mas foi também uma das experiências mais emocionantes da minha vida. O grupo enfrentou 13 horas de trem. Reunidos em um local pré-determinado, eles chegaram sozinhos ou em duplas para não levantar suspeitas. Juntos em uma sala pequena e sufocante, eles se sentaram de pernas cruzadas sobre um chão de madeira. Muitos eram pequenos fazendeiros. Cada rosto estava envelhecido por marcas profundas que continham histórias de duras experiências e perseverança sobrenatural. Algumas vezes, quando você fala a um grupo grande, espera que 20 a 25%, isso em um bom dia, realmente absorvam o que você realmente está dizendo. Naquele grupo, isso aconteceu com todas as pessoas presentes. O largo sorriso em cada rosto fazia resplandecer suas roupas simples. Eles estavam famintos e ansiosos para ouvir os narradores da Bíblia. Todo aquele desejo de aprender extrairia o melhor de mim. Eles absorviam tudo como se jamais voltassem a se encontrar, o que certamente era uma possibilidade. Quando ergueram as mãos em adoração, vi pelo menos um homem marcado por cicatrizes das correntes que tinham sido sua companhia na prisão. Para criar um ambiente mais acolhedor, logo depois que iniciamos, pedi a eles que falassem um pouco sobre si mesmos. Um deles relatou com alegria que acabara de ser liberado de sua pena de 53 anos de prisão. Seu crime? Acreditar em um Messias invisível, Jesus Cristo. Quantos outros de vocês passaram tempo na prisão por causa da sua fé? Eu perguntei a eles. Dos 20 presentes, 18 levantaram a mão. Se as autoridades descobrissem esse encontro religioso não registrado, então o que aconteceria? Eu perguntei a eles. Eles responderam: cada um de nós receberia uma pena de 3 anos de prisão e seríamos deportados dentro de 24 horas. Vocês não estão com medo? Perguntei.
Não, eles disseram confiantemente, não estamos com medo. E se você puder nos ensinar por mais um dia, permaneceremos aqui. Eu os cumprimentei por sua fé, o tempo todo desejando saber por que eles estavam sendo ensinados por mim, em lugar de eu ser ensinado por eles. Como eu sabia que cada um deles, santos veteranos, supervisionavam um grande número de igrejas nos lares. As igrejas lá acontecem nas casas, né? Não tem templos assim. É proibido isso na China. Continuei minha sessão de vamos nos conhecer perguntando. No total, quantas pessoas vocês supervisionam em todas as igrejas nos lares? Eram 20 líderes, então ele perguntou quantas pessoas vocês supervisionam entre as pessoas que estão junto com você, os líderes que vocês formaram. Depois de um momento, quando calculavam silenciosamente, um deles falou em voz alta. 22 milhões. Eu não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. 22 milhões? Eu gaguejei. Sim, ele concordou com a cabeça. 22 milhões. Depois de alguns momentos, recuperei a respiração, me lancei ao ensino. Levamos 16 Bíblias para distribuir, o que obrigava alguns líderes a compartilhar sua Bíblia com outros. Pedi a eles que lessem o primeiro capítulo de 2 Pedro. Como faríamos a leitura em voz alta, uma senhora idosa passou sua Bíblia para outro líder. Achei aquilo meio estranho, já que as Bíblias eram tão raras, mas não dei muita atenção ao fato. Depois que começamos a ler, entendi que, por que ela abrir a mão da sua Bíblia com tanto bom grado? Ela citou o capítulo inteiro de memória. Durante o intervalo, perguntei-lhe como havia conseguido memorizar um trecho tão grande das Escrituras. Ela respondeu, eu tenho muito memorizado. Mas como a senhora conseguiu memorizar tudo isso? Perguntei, quando há tão poucas Bíblias disponíveis. Ela respondeu, na prisão. Recuando no tempo, continuei. Mas se a senhora tivesse uma Bíblia na prisão, eles não confiscariam imediatamente? Sim, ela respondeu. Por isso as pessoas me traziam as passagens escritas em um pedaço de papel. E se os guardas descobrissem, pressionei-a, eles não confiscariam esses papéis também? Sim, e é por essa razão que memorizei as Escrituras o mais rápido que pude. Você vê, eles podem me tirar o papel, mas não podem tirar o que eu tenho gravado em meu coração. Ao final de 2 dias, eu estava apaixonado por essa parte da família de Deus, sentindo-me incapaz para ajudá-los em sua assombrosa tarefa de alcançar a China. Perguntei-lhes em nossa sessão de encerramento, como que eu posso orar por vocês? Eles responderam, ore para que nos tornemos como vocês. Um de meus amigos recém-descobertos continuou, não temos liberdade de religião, temos apenas algumas igrejas registradas e quando os assentos são preenchidos, eles mandam as outras pessoas embora. Enquanto isso, em seu país, vocês se reúnem sempre que querem. Ele continuou dizendo novamente, ore para que um dia sejamos como vocês. Balancei minha cabeça com tristeza. Não posso fazer isso. Não posso orar por vocês dessa maneira. Mas por que? Eles perguntaram incrédulos. Com um suspiro expliquei. Vocês vieram aqui depois de 13 horas de viagem de trem. Na América, se a igreja está a mais de 30 minutos de distância, as pessoas não comparecem. É longe demais. Vocês se sentaram em um chão de madeira, sem ar-condicionado por 3 dias inteiros. De onde eu venho, se as pessoas não se sentarem em cadeiras acolchoadas e não tiverem o conforto de um ar-condicionado, elas encontrarão algo melhor para fazer. Vocês não têm Bíblia suficiente, não memorizam as Escrituras a partir de um pedaço de papel. Nos lares cristãos da América, temos várias Bíblias por família, mas nem sempre a lemos. Não, eu disse, eu não vou orar para que vocês se tornem como nós. Vou orar para que nós nos tornemos como vocês. Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que se você entendeu essa história, que você meditasse um pouquinho na sua vida. Essa é uma história verídica de irmãos nossos, lá na China. Irmãos que talvez nessa hora estão sendo perseguidos ou estão fazendo de tudo para que o Evangelho do Senhor seja conhecido na vida de outras pessoas. O que nós temos feito? Oh, Senhor Jesus. Deus, que o Senhor possa ministrar o nosso coração. Meus irmãos, eu gostaria que você pode abrir seus olhos.
Quando eu li essa história, foi semana passada, eu fiquei com uma vergonha muito grande, sinceramente. E essa era uma das razões, quero confessar algo para vocês, né? Para quem já é da igreja e me conhece há um tempo, quem não é, eu quero confessar algo para vocês. Essa é uma das razões porque eu não queria ser um pastor. Eu nunca quis ser pastor. Até quando Deus me chamou para a missão, eu não queria ser pastor. Eu queria ser missionário. Eu nunca quis pastorear uma igreja. Isso nunca foi o desejo do meu coração. Deus sabe disso. Já falei isso para vocês. Mas se Deus me colocou para pastorear, vocês sabem que eu faço isso com muito zelo. Mas essa história foi uma das razões pelas quais, né, histórias parecidas como essa que eu já tinha escutado, foi uma das razões pelas quais eu nunca quis ser um pastor. Faz pouco tempo que eu comecei a usar terno e gravata, né? Eu brinco com a Márcia, foi um pouco de pressão dela, né, que ela gosta. Eu falei, eu nunca gostei de terno e gravata, mas tá bom, eu coloco. Você percebeu que quando eu coloco o terno, dificilmente eu coloco a gravata, né, porque eu sou do contra, né? Quando eu coloco a gravata, eu não coloco o terno, para não abrir mão. Quem sabe um dia eu coloco os dois juntos, né? Um casamento eu coloco. Mas essa é uma razão que eu nunca quis me fechar em um quadrado, e por isso que a nossa igreja é missionária, porque no momento que a gente fechar essa igreja num quadrado e virar um clube de bolinha e de luluzinha, você pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a ligar para o bispo e falar, bispo, me tira daqui. Me manda para um lugar onde não tenha ninguém. Pode me mandar lá para a China, para estar junto com esse povo aqui. Talvez a vida vai ser mais difícil, mas eu tenho certeza que o coração vai se manter aquecido. Por alguns momentos, meus irmãos, na minha vida, o meu coração se esfriou. Muitos momentos já. Eu tenho de caminhada na fé, desde 2001, que eu me batizei, um pouco antes eu já estava firme na igreja. Né, eu tenho aí para mais de 10 anos, né, aproximadamente aí 14 anos, 13 anos de caminhada, né, 13 anos já de caminhada, 2000 eu já estava na igreja. E por muitos momentos desses, o meu coração já se esfriou. Eu já tive muitos momentos que eu falei assim, eu não vou mais na igreja, já passei por isso. Já tive dia que eu não fui mesmo, né? Porque pastor faz alguns anos só que eu sou, né? Mas na minha vida como um discípulo, assim como um cristão da igreja, eu já tive muitos momentos que eu falei assim, ai, que vontade de ficar em casa, né? Ai, que vontade de não ir mais na igreja, né? As coisas parecem estar piorando, né? Já tive momentos que as lutas foram tão grandes que eu duvidei, né, do amor de Deus por mim. Já tive momentos em que meu coração se fechou, foi incrédulo. Tudo isso eu sei que aconteceu, se não aconteceu, vai acontecer com vocês. É normal da nossa vida. A gente tem assim, ó, altos e baixos, né? Acontece. Só que hoje, devido ao tempo que eu tenho com o Senhor, eu já vigio mais, né? Então o meu coração já ele fica mais atento quando as coisas começam, quando o coração começa a ficar meio endurecido, eu já sei aonde eu devo ir. Eu já sei que o único remédio para mim, para a minha vida, é ir para os pés do Senhor, né? É orar, é buscar na palavra, é me renovar na presença dEle. Aí eu faço como diz, né? Eu nunca vi uma águia fazer isso, mas eu sei pelas histórias e que contam que ela faz isso. A águia, quando fica velha demais, que o bico já está rachado, né? Que a unha está meio ruim de pegar os animais já, está meio cansadona, ela vai para um lugar lá no pico da montanha sozinha, ela arrebenta o bico dela, ela acaba com as unhas dela, ela arranca todas as penas dela. E ali ela se renova. Por isso que a Bíblia diz que as águias, né? Não sei como as águias que se renovam. Né? Isaías diz isso aí. E de vez em quando eu faço isso. Né? Eu me renovo. E diariamente a gente tem que buscar esse renovo. A vida na fé, a vida com Deus, você que está chegando há 1 ano, 2 anos, alguns meses, a vida na fé, ela não é assim... a gente não escolhe Deus uma vez na vida só e pronto, acabou. Né? A gente tem que diariamente escolher Deus. Todos os dias nós precisamos escolher Deus, porque todos os dias realmente o inimigo vem batendo na porta da nossa casa, vem trazer pessoas para nos afrontar, vem trazer pessoas para nos entristecer, vem trazer alguma situação para desanimar a gente e levar a gente a não crer. Até mesmo não crer que Deus pode nos abençoar, tocar nossa vida, nos curar. Que pode nos salvar, nos transformar nossa casa. Hoje em dia, eu vou dizer com alegria no coração, porque a nossa igreja é uma igreja muito apaixonada por Jesus.
Aqui eu posso dizer que a maioria das pessoas que frequentam essa igreja são muito apaixonadas por Jesus. É claro que nós podemos ser mais, mas são pessoas que têm buscado, têm crescido. A própria semana de santificação é um exemplo disso, porque não é todo mundo que gosta de orar, né? Passar ainda quando tem um negócio legal para a gente ver, beleza, mas quando a gente vai orar, ficar de joelho, ficar orando, nem todo mundo gosta. Essa semana tinha 20 pessoas aqui na igreja, orando. Então é um bom número de pessoas, né? Vamos considerar um bom número. E eu sei que alguns vêm nas quartas-feiras, vêm buscar, outros que não vieram essa semana, mas buscam. E Deus tem me incomodado. Deus me deu essa palavra na segunda-feira passada. Deus tem me incomodado nessa questão, tanto na minha vida, quanto na vida da igreja, que nós não podemos perder o primeiro amor. Eu vejo Jesus chamando os discípulos, e você pode, depois ler na sua casa, em João capítulo 1, versículo 40, quando ele chama André, chama Pedro, em João também capítulo 1, 43 ao 51, quando ele chama Filipe e Natanael, em Lucas, capítulo 5, quando ele chama, ele está chamando Pedro também, a outra passagem contando a chamada de Pedro, está em Lucas, essa outra foi narrada por João. Mas que ele chama esses homens que estão fazendo alguma coisa da vida, que eles estão lá trabalhando, eles estão lá levando a vida deles, estão se dedicando, eram pessoas simples, mas pessoas trabalhadoras. Mas quando Jesus aparece na vida deles e chama eles, eu me impressiono, porque a Bíblia diz que eles deixam tudo, e seguem Jesus. Deixam tudo e seguem Jesus. Abandonaram tudo. É radical mesmo, né? Eu falo, pessoal, quem quer fazer esporte radical vira cristão. Porque é radical, largou tudo. Ou seja, isso ensina para nós que não há nada mais importante. Eu ouvi, uma vez eu lendo um livro, disse que o autor dizia assim, que ele queria gastar a vida dele com Jesus. Pensa assim, a nossa vida está se gastando, né? Cada dia gasta um pouquinho, Gasta um pouquinho. Com o que a gente tem gastado a nossa vida? Uma vez na célula, a gente fez uma matemática do nosso tempo. Como a gente investe o nosso tempo. Faça essa matemática de novo. Eu acho que a cada mês a gente tem que fazer essa matemática de novo. A gente tem que reavaliar a nossa vida. O que é prioridade para mim? O que é prioridade para você? O que tem sido prioridade, Segura mais na cadeira assim, firme, tá? Porque Deus hoje ele quer realmente mexer com os alicerces. Ele quer realmente impactar, como ele impactou minha vida. Essa semana foi uma semana que ele mexeu muito comigo. Deus me desafiou muito na fé a viver para ele. Essas pessoas, como eu disse, decidiram então viver para Jesus e eles foram incendiados. Eles pensam numa fogueira, incendiada, eles foram incendiados pelo Espírito Santo. Então, daquele dia em diante, eles decidiram não viver mais para eles e dedicar a vida deles para Jesus. E quando eu li essa história desses homens aqui, realmente eu fiquei alguns momentos, algum tempo assim pensando e refletindo. Falei, Deus, que vergonha. Como a gente reclama por pouca coisa. Como eu reclamo por pouca coisa. Como na fé a gente vai pegando algumas bárdia, como o pessoal diz aí. A gente vai ficando bardoso, e como as igrejas estão cheias de crente bardoso, que se não for daquele jeito não acontece. Eu falo para o pessoal que a culpa da gente ter uma igreja assim, com um tijolo à vista, que foi pintado, é minha essa culpa, porque eu orei por isso. Há muitos anos atrás, eu orei. Quando eu estava no campo missionário, e o campo missionário, ainda mais quando a igreja não tem uma visão missionária, é muito difícil para o missionário, porque quando a pessoa está longe, a primeira pessoa que as igrejas esquecem é o missionário que está fora, Então, por muitos momentos, se eu contar para você que durante 3 anos eu recebi uma ligação de um pastor, amigo meu, ou para quem era meu pastor, eu recebi pelo menos uma carta, eu acho que em 3 anos dá para dizer uma vez que eu liguei. Parece até insignificante, mas é muito importante. O pessoal hoje não é da época mais de mandar carta, mas hoje em dia se manda e-mail, publica lá no Facebook, hoje é mais fácil a comunicação. Mas há 10 anos atrás não era assim, eu cansei de escrever carta. Eu escrevia muitas cartas por mês, era 40, 50, 60 cartas, no dedo. Bloquinho assim,
carta social, né? Aquele selinho que você tinha que escrever num papel fino para não pesar muito ainda na carta, né? Eu vivi assim e nesse tempo o cuidado e as coisas, quando acontecia alguma coisa, a igreja, eu me lembro que a igreja, né? A minha igreja é uma benção, sempre amei a minha igreja. Nessa época eu me entristeci, mas já perdoei eles, né? Quando a igreja onde eu me converti. Eles foram fazer o altar da igreja. E espero que não esteja gravando isso aí, né? Depois eu mando o CD para o pastor lá. Quando estavam construindo o altar da igreja, nessa época a gente estava numa dificuldade danada no campo missionário, mas Deus estava sempre mantendo, suprindo, né? Aquilo que a igreja não enviava, Deus multiplicava. Várias vezes, já contei para alguns aqui, Deus chegar na minha conta bancária e eu vi lá depósitos de lugares que eu não conhecia, e eu ia na agência, perguntava tal, se era algum depósito enganado, às vezes alguém que depositou, né, o dinheiro numa conta enganada, mas ninguém buscava esse dinheiro, não sabia quem tinha depositado. Era o Senhor provendo na minha vida. E eu me lembro desse dia que gastaram num altar pequenininho assim, ó, é pequenininho. Se um dia você for lá na igreja de Marial, você vai ver. É pequenininho assim, ó. 5 mil reais, na época era muito dinheiro. Né? E eu precisando de 100 lá, não me chegava esse dinheiro. Eu falava, está de brincadeira comigo. Né? 5 mil reais para fazer um negócio ali, que hoje em dia, se você for lá e ver, eles nem usam. Porque eles decidiram que lá fica muito longe, eles colocam o púlpito assim na frente, né, para baixo. Eles não usam lá em cima, porque é quente lá, e realmente é quente lá. Ficou ruim, é bonito, mas ficou ruim de usar. E eu decidi, eu orei e falei, Senhor, se um dia o Senhor me colocar como pastor de uma igreja, eu prometo para o Senhor que a igreja que eu construí, só se Deus tocar, o Senhor quiser que eu reboque, senão nem rebocar eu vou. Eu vou fazer um barracãozão, vou só cobrir, se der para colocar um forro a gente coloca, você pode ver que nem piso tem aqui, né? Ó, as paredes não tem reboco. Toda vez que eu olho para essa igreja eu lembro dessa oração que eu fiz ao Senhor, há muitos anos atrás. Mas falei, Senhor, não me importa a casca, o que me importa é o conteúdo. E meus irmãos, nós precisamos manter o primeiro amor no nosso coração. O primeiro amor precisa ser mantido no nosso coração. Pedro também desanimou um dia. O apóstolo Pedro também desanimou. O apóstolo Pedro um dia também se sentiu desanimado, falou assim, não vou mais para frente, vou parar de ir na igreja, né? Ficar em casa assistindo Fantástico. Na época, se tivesse Fantástico, ele ia ficar em casa assistindo Fantástico. Mas ele pegou, depois que Jesus foi preso, ele negou Jesus 3 vezes. Ele fugiu, não se matou como Judas, que também teve o seu coração esfriado, né? Não manteve o primeiro amor. Ele não se matou, Pedro não se matou, mas foi para lá. Jesus ressuscitou, tudo ele ficou sabendo, tudo, mas ele desanimou. Pedro não queria mais saber desse negócio. É tipo assim, entrei num barco furado. Eu entrei num barco furado e agora estou arrependido, não quero nem saber, nem me fala sobre isso. O que Pedro foi fazer? João capítulo 21, versículo 3. Diz assim, ó, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Pedro voltou a ser um pescador. Jesus, quando chamou ele, falou assim, ó, você já não vai ser mais pescador, mas será pescador de homens, porque você agora vai ser um pregador da palavra. E Pedro, depois disso tudo, ele resolveu voltar a pescar. Quantas pessoas que são membros dessa igreja não estão aqui hoje? E olha que é um dia que o pessoal costuma vir, né? Que é Santa Ceia. Quantos que no meio do caminho você já viu desanimar, desistir? Talvez há pessoas que estão aqui que já tiveram esse pensamento. Eu vou parar com isso. Vou deixar isso aí. Judas se enforcou. Tomé também teve o coração, passou por esse esfriamento. Tomé, mesmo vendo Jesus, ele não acreditou enquanto não tocou nele. Né? Então o coração incrédulo, mais duro. Assim são muitas pessoas. Pessoas que quando começa a caminhada, vão para o encontro com Deus. É por isso que tem pessoas que eu falo, você não vai no encontro, né? Deixa um tempo. Porque daí vão para o encontro com Deus, volta e fala, Senhor, faz uma oração. Não para mim, faz para o Senhor. Senhor, eu te entrego tudo. Eu vou fazer tudo para o Senhor. E isso é de coração, eu tenho certeza que essa oração é de coração. Mas com o passar do tempo, a oração muda e ele fala, Senhor, eu te entrego quase tudo. Passou mais um tempo, aí fala, Senhor,
eu te entrego quase nada. Né? E assim leva uma vida... Isso é triste, para mim isso é triste. Porque quando eu vejo a história desses homens, que eu li esses homens na China, que eles entregam tudo mesmo. Né? Eles estão dispostos a morrer por Jesus, e muitos deles já foram presos por causa disso. Hoje em dia, a prisão aqui no Brasil é uma faculdade para o bandido, né? O bandido é preso lá por ter roubado uma galinha, ele sai de lá profissional em roubar um banco, ele já sabe como fazer. Né? Então, ele é uma faculdade para o bandido. Lá, o seminário dos pastores, né? Estou usando entre aspas, tá? Não que o seminário seja na prisão, mas é o lugar onde eles realmente crescem. Viu aquela mulher? Ela decorou boa parte de trechos da Bíblia, decorou. Você já pensou nisso? Seria até bom se a gente conseguisse decorar, né? Não dava sono de ler, a gente só ficava pensando assim, ó. Mas quem tem a coragem de pegar e decorar? Malemar, às vezes as pessoas lêem um versículo por dia. Quando vê ainda uma postagem no Facebook, lê rapidinho. E ainda quando o cara é muito preguiçoso, só se for para ouvir. Né? Ah não, me dá uma Bíblia em áudio. Daí eu deixo lá tocando, falando lá igual um papagaio, um passarinho, um canarinho. Não que seja ruim, isso pode ser bom. Mas você tem que se dedicar na palavra. O cristão, eu acho que se a gente juntar num pacote, todos os cristãos assim, desse Brasil, se juntar 2 pacotes, eu acho que salva um. E eu me incluo muitas vezes nesse outro pacote que não salva, porque a gente às vezes é relaxado. A gente começa a achar que outras coisas são importantes, a gente começa a murmurar e a gente esquece do primeiro amor. O primeiro amor de quando você se converte, você toma uma decisão por Cristo e fala, Senhor, é tudo. E daí, aquele crente frio vem e fala para nós assim, calma, isso vai passar, né? Esse é o começo, e aí já fui assim também. Você repreende, quando alguém vir falar assim para você, você fala assim, em nome de Jesus, sai agora. Pode repreender que isso é a voz do capeta para você. Porque isso é mentira. Quem disse que o primeiro amor tem que acabar? O primeiro amor tem que permanecer, senão Deus não nos exortava a permanecer no primeiro amor. E é melhor a gente ser louco por Jesus mesmo, do que frio e estar atrapalhando o reino de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, olha só, Apocalipse 21, versículo 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O Apocalipse 3, versículo 15 e 16, conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O meu desejo, e como eu vejo a fé é uma renúncia. Porque você tem que renunciar a alguma coisa por Jesus. Você vai ter que renunciar ao seu tempo. Você vai ter que renunciar, às vezes, uma coisa que você gosta de fazer. E uma coisa que você gosta de fazer que não é legal, que você faça. Porque há coisas que a gente gosta de fazer que é beleza, não tem problema. Mas tem coisas que a gente faz que é pecado. E tudo aquilo, até o que é bom, mas nos afasta de Deus, é pecado. Está entendendo? Até o que é aquilo que é bom, mas nos afasta de Deus, é pecado. Porque nos afasta do Senhor. Muitos disseram, Senhor, eu te amarei para sempre. Eu nunca te abandonarei. Mas na primeira oportunidade que tem de ficar em casa debaixo das cobertas, ou às vezes de falar para Jesus, de Jesus para alguém, ou de fugir de uma situação, essa pessoa foge. Não tem coragem de dizer realmente com a sua vida para Jesus, Jesus, eu te amo. Nós estamos formando uma geração de vencedores, amém? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu creio que vencedor não é aquele que banaliza a fé, não é aquele que zomba de Deus. Vencedor é aquele que leva as coisas de Deus a sério. E levar a sério não é ser carrancudo, chato, purgante. Levar a sério é ser sério e renunciar. Eu vejo muitas pessoas que já estão numa idade, vamos dizer lá, madura, né? 50 anos, 60, 45, 40, 30 e poucos.
perdendo para muitos adolescentes aí, que estão aí com 12, 13, mas se for preciso, eles passam uma noite inteira com Jesus, evangelizando, né? A gente vai ficando velho, perdendo o pique do negócio. Tem alguns estágios da fé. Tem os fundamentos da fé, né? Estou falando da escola de líderes, estou falando do modo geral. Fundamentos da fé, tem o amadurecimento, né? Tem ali o treinamento. Por fim da nossa vida tem a celebração. O que é uma celebração? A celebração é quando você chega no fim da sua vida e você tem realmente algo a oferecer às pessoas. As pessoas te buscam para você oferecer algo. A tua experiência tem um valor. Muitas pessoas não chegarão nessa fase. Porque se fosse verdade, né? Se não fosse verdade isso, os asilos não estariam cheios como estão. Porque muitas pessoas chegam na idade, na velhice, e são esquecidas, abandonadas. É só visitar um asilo que você vai ver isso aí. Eu quero, meus irmãos, que eu e você cheguemos à nossa idade, né, mais madura, mas a gente chegue como um exemplo da fé. Assim como em Hebreus 11 você lê lá, né, o que alguém chamou de heróis da fé. São heróis, porque eles tiveram coragem de enfrentar as lutas que eles tiveram. Agora, se a gente jogar a toalha no começo da luta, a gente nunca vai ver o final. Se a gente falar assim, eu não vou conseguir, e ficar ali resmungando, porque a murmuração é uma das coisas que esfria o primeiro amor. A murmuração é uma das coisas que começam a esfriar o primeiro amor. A gente já começa a ver problema, né? Agora você já sabe que, por exemplo, os tijolos da igreja é culpa do pastor. Né? Então, se tiver que orar, você fala com o Senhor, né, que eu fiz essa oração, pede para ele, Senhor, cancela essa oração do pastor. Né? Mas tudo bem, não importa. Mas nós temos que gerar uma nova maneira de viver como cristão, de não ficar reclamando das coisas. Se começa um negócio tal hora, é ruim. Se termina tal hora, é ruim. Né? Se começa um negócio de dia, é ruim. Se é de noite, também é ruim. Claro que sempre tem o do contra, né? Mas a gente tem uma cultura de sempre reclamar das coisas, né? Você pode ver natural. Tá frio, tá ruim. Tá chovendo, tá ruim. Né? Tava chovendo esse dia, embolorou todas as cadeiras da igreja. Né? Quem que limpou? Quem que limpou, né? Você está sentado na cadeira limpinha, mas quem que limpou? Né? O chão embolorou, tudo embolorou. Por causa da chuva, né? Mas não vai adiantar a gente ficar amaldiçoando o negócio. Não vai adiantar a gente ficar reclamando. Porque a murmuração vai começar a esfriar o nosso amor por Deus. A reclamação vai começar a esfriar o nosso amor por Deus. O local está ruim, o horário é ruim, o louvor não foi bom. Sempre acontece um negócio com o cabo, né? A gente não quer que aconteça, mas acontece. Né? Daí a gente começa a falar, não, o louvor hoje não estava ungido, e a pregação não foi boa, porque não era aquilo que a gente queria ouvir. Né? A pregação, acho que o pastor não estava muito ungido, ou a pastora, ou quem seja, né? O fulano me incomodou, né? O ciclano não deveria ter falado aquilo, de novo aquele assunto, a oração está fraca, né? Não sei se tem oração fraca ou forte. Mas, enfim, a gente começa a reclamar e o nosso coração começa a se esfriar. Falta de ânimo esfria o nosso amor. Desânimo em ganhar outros para Jesus e em buscar o Senhor. No começo da nossa fé, a gente quer arrastar. É igual derrubar uma floresta, a gente quer assim, amarrar uma corrente e levar todo mundo para a igreja. Mas vai passando o tempo, parece que a gente fica meio abobado, né? A gente já vem até meio escondido para a igreja, para ninguém ficar enchendo nosso saco. Né? A gente bota a nossa Biblinha debaixo do braço e acha que tá bom. E eu acho que a gente esquece de evangelizar. Esquece de chamar as pessoas, esquece de orar com as pessoas. Esquece de orar pelas pessoas. Esquece de fazer a nossa parte. Daí começa a vir o desânimo. E vou dizer para você, isso acontece. Por isso que nós temos que lutar. Olha só os 12 espias lá em Números 13. Né? Olha a palavra para eles, antes de eles chegarem na terra. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Se eles precisavam ter ânimo, é porque eles estavam talvez com um pouquinho de medo. Em Neemias 4:6, diz que o povo conseguiu construir o muro porque eles tinham ânimo para trabalhar. Então a gente precisa gerar o nosso ânimo. Vai dizer que todo dia você tem ânimo para trabalhar. Vamos botar o teu trabalho. Você tem ânimo todo dia para trabalhar. Você acorda todo dia animado, cantando, assobiando. Ou tem aquele dia que talvez você quer ficar na cama. Mesmo assim você levanta, né? A gente se desanima, é normal.
A rotina tende a nos desanimar. Mas você tem que ultrapassar isso aí, nós temos que vencer. Se a gente não conseguir vencer o desânimo, nós vamos vencer quem? Tá, passa 1, 2 dias meio desanimado, mas vamos se levantar. Agora, não vai adiantar você se excluir. Aí a pessoa fala assim, pastor, não fui na igreja que eu estou meio desanimado. Pastor, não fui na igreja que eu não estou muito bem. Eu fico meio confuso quando a pessoa me fala isso. Eu fico meio confuso. Sabe por quê? Eu respeito a opinião da pessoa. Mas no meu coração eu fico pensando, puxa vida, se a igreja não serve para animar essa pessoa, para que serve a igreja? Né? Se a igreja não serve para mexer com a gente e nos botar para frente, serve para quê? Mas tudo bem, se a pessoa acha que assistir o Fantástico vai animar ela, assiste. Cidade Alerta, né? Esse programa que vai escorrendo sangue na televisão, assim, ó. E eu sei se isso anima, isso não anima, isso desanima. O que anima é buscar o Senhor. Mas a gente às vezes fica com preguiça, mas você tem que buscar. Ora, mesmo que você esteja cansado. Por isso que aí está um segredo de Jesus para a nossa vida. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não sou eu que vou te aliviar. Não é a minha palavra que vai aliviar você, mas é o Senhor Jesus. Se você chegar aqui, o pastor não falar nada, você ajoelhar, orar e escutar um louvor aqui, um playback aí, tocando no computador ali, eu tenho certeza que você vai se renovar. Você não precisa nem de mim para se renovar. É do Senhor que você precisa. Nós precisamos do Senhor. Então, quando a gente está desanimado, nós não podemos nos afastar, nós temos que nos unir. Liga para o teu líder de célula, vai na célula, vai na casa de alguém, chama alguém para vir na tua casa orar com você, é disso que você precisa para se animar. Não é fugir, né? Não é você se esconder que vai resolver o teu problema. Tiago 4, versículo 8 diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, se Tiago está exortando é porque haviam pessoas de ânimo dobre, como a gente também às vezes fica. O que é o ânimo dobre? Uma mente dividida. Né? É o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Está com a mente dividida, não sabe, será que eu vou para a igreja? Será que eu não vou? Será que eu viro crente? Será que eu não viro? Meu Deus do céu, o que eu faço? Né? E fica na mente dividida. Então, se você está com a mente dividida, qual que é o conselho para você? Chegai-vos a Deus. E Ele vai se achegar a você. Ele vai mudar a sua vida. Outra coisa que desanima o primeiro amor, tira o primeiro amor, é a diminuição da oração e o aumento do entretenimento. Nós vivemos numa sociedade do entretenimento. Se você for nos grandes centros, por exemplo, essas horas, você passar em frente de um shopping, está assim, ó. Porque as pessoas querem entretenimento. Eu mereço um lazer, né? Tudo bem, você merece, mas tu tem limite. A gente fica até pensando, puxa, o que os antigos faziam, né, antigamente? O que eles faziam, né? Se não tinha uma televisão, né? Se não tinha um negócio ou outro para se divertir. É claro, todo mundo gosta de se divertir. Agora eu quero ensinar um negócio para você, eu quero que você aprenda isso. Você não vem na igreja para se divertir, sabia? A gente se diverte aqui. A gente dá risada, né? A gente sempre tem alguma coisa para se divertir. A gente chora, entretenimento também é isso, né? Chora, se renova, se abraça. Né? A gente vê um filminho às vezes, a gente vê aí tem um teatro, uma coisa, tem entretenimento, tem música. Mas a igreja não está para te dar entretenimento. A igreja não é um shopping center, a igreja não é esse tipo de coisa. Por mais que às vezes algumas pareçam, mas não é. Não que não possa ter esse tipo de coisa na igreja, não é isso a questão. Mas a tua mente não é vir na igreja para um entretenimento, você vem aqui para cultuar o Senhor. Se o culto é com 1, com 2, com 10, com 1000 pessoas, não importa, não é isso que traz a unção. A unção é o teu coração diante do Senhor. Então você tem que vir em todo culto sabendo assim, eu estou vindo para cultuar a Deus. Não importa se um exemplo, né, se a música que tocou eu não gosto dela, ou se o que o pastor falou eu não gosto, ou se demorou demais a oração, se não demorou a oração. Não importa isso aí, se tinha um lugar para você sentar ou não tinha. Você veio aqui para cultuar a Deus.
A igreja não é entretenimento. Então, quando começa a diminuir a oração e aumentar o entretenimento da nossa vida, não, eu mereço descansar, né? Então, uma vez no mês eu vou no culto e os outros 3 domingos eu vou passear, eu tenho que ir para o shopping. Um domingo eu vou no shopping, outro eu vou para Foz do Iguaçu nas cataratas, o outro eu vou para Foz no Parque das Aves, os outros eu vou visitar meu parente, comer churrasco no sítio, e aí no outro domingo, Santa Ceia, eu volto para a igreja. Se você tem a mente assim, tem alguma coisa errada. Porque você está diminuindo tempo com Deus e aumentando o seu entretenimento. Por que você não troca o horário do seu serviço por isso? Por que você não fala com o seu patrão e fala assim, eu estou trabalhando demais, você tem que me liberar aqui umas meio-dia, pelo menos aí 2 vezes na semana, para eu poder me divertir? Por que você não faz isso? Porque senão ele vai falar assim, dá a tua carteira aqui, que eu vou assinar ela, você pode se divertir. Por que com Deus a gente brinca? Né? Não, o pastor tem cara de bonzinho, né? Quem disse que você vem aqui para me agradar? Você vem aqui para agradar o Senhor, igual eu. Nós viemos aqui para agradar o Senhor, para amar Ele, para sentir a presença dEle. E eu quero vir em cada culto aqui para sentir a presença dEle em qualquer outro lugar que eu for. Nós precisamos sentir a presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser cheios dEle. Meus irmãos, o segredo é ir ao Senhor de todo o coração. Mesmo que a gente se divirta, mesmo que você aqui dê boas risadas, que você saia feliz, contente, que você se alegre neste lugar, mas o propósito principal é cultuar o Senhor. Por que você se apaixonou por Jesus? Minha pergunta para você. Qual a razão que você se apaixonou por Jesus? Porque se você vem à igreja, é porque você está ou se apaixonando, ou você se apaixonou por Jesus um dia. Por que você se apaixonou por Jesus? Por que você se aproximou dele? Resposta é porque você o buscou, se aproximou dele. Então não é se afastando dele que esse amor vai aumentar ou deixar de aumentar. Então não é dando um tempo. Deus não é a tua namoradinha. Não é que você fala assim, a gente tem namoradinha e fala assim, vamos dar um tempo. Né? A namoradinha não faz isso? Mas vamos dar, normalmente é a mulher que fala isso, né? Fala assim, vamos dar um tempo? Tá bom, vamos dar um tempo. A gente passa uma semana, dá um tempo. Né? Mas se as pessoas, essas duas que não se deram tempo, não se vê mais, o que acontece? Uma ruptura. Pronto, não vai ter que dar tempo eterno agora. Mas com Deus não é. Deus não é a nossa namoradinha. Com Deus a gente não dá tempo. Vou dar um tempo para Deus? Como assim dar um tempo para Deus? Né? Como assim que a gente dá tempo para Deus? Não tem como dar tempo para Deus. Ou Deus a gente está com Ele ou não está. Deus não tem mais ou menos. Né? Com a namoradinha, com o amigo, a gente tem mais ou menos. Tolera. Mas Deus não. Ou a gente escolhe Ele, ou a gente não escolhe Ele. A última coisa que eu quero falar para você. A última marca que afasta a gente do primeiro amor. Que acaba a gente esvaziando e a gente tem que perceber quando o vazio no nosso coração começa a voltar. Porque Deus ele tirou o vazio do teu coração, preencheu com a presença dele. Porque você o buscou. Mas se o vazio começar a retornar, quer dizer que o primeiro amor está se esfriando. E o segredo é ir até Jesus de novo. Se converter, ir para a palavra. Eu digo para o pessoal, a gente acorda mais cedo ou dorme mais tarde por algum dos nossos compromissos. Por que a gente não pode fazer então um compromisso com Deus? Deus, amanhã eu vou acordar mais cedo para te buscar, na minha casa mesmo, eu vou lá ajoelhar, na minha cozinha, no meu banheiro, onde for. Eu vou acordar meia hora no meu serviço para eu poder orar, buscar o Senhor. Senhor Deus, eu vou dormir meia hora mais tarde, Senhor, do que o horário que eu durmo, para eu poder me dedicar ao Senhor. O primeiro amor vai retornar. Quero que você feche seus olhos. Nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos nos preparar já para a Santa Ceia. Essa palavra realmente é dura, eu sei que é dura, para mim também é dura. O Senhor essa semana inteira esteve falando no meu coração sobre isso, me exortando. Eu me senti por muitos momentos envergonhado e tenho me sentido às vezes, porque eu quero ser como o Senhor deseja que eu seja. Eu quero ser como um pouco desses homens aqui, que nem igreja tem para congregar, eles congregam nas casas deles, nas celas. Mas dessa forma eles têm agradado o Senhor
até mesmo fugindo da polícia por causa do nome de Jesus. Pensa um pouquinho na sua vida. Pode erguer o louvor. Quero dar 2 minutinhos para você pensar na tua vida. Se você já é um cristão, já se entregou para Jesus, avalie a tua vida, como que ela está. Qual que é a tua prioridade? Pensa aí na tua semana. Você quer saber a tua prioridade? Pensa na tua semana. De segunda a segunda, o que você faz, o que é importante para você. Se você não é um cristão e está escutando essa palavra, eu quero dizer para você, hoje é a chance de você se incendiar da presença de Deus. Pode erguer o louvor. Teu grande amor abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Aqui quem está falando é o pastor Fernando, da Igreja Metodista. Eu quero perguntar para você, essa palavra tocou seu coração? Abençoou a sua vida? Gerou em você um desejo de mudança? Você pode receber muito mais de Deus sobre a sua vida. Estamos esperando você em nosso culto todos os domingos às 7h30 da noite. Você também pode participar de uma de nossas células. Células são reuniões que acontecem nas casas, onde estudamos a palavra de Deus, onde nós oramos uns pelos outros, onde desenvolvemos boas amizades, comemos juntos, nos alegramos e formamos uma família. A célula é um lugar de cura, de crescimento, de transformação, é um lugar de milagres. Nós ficaremos muito felizes e você será muito bem recebido em qualquer uma dessas células. Para que você saiba quais são os endereços onde esses grupos se reúnem, basta você nos ligar no código 45 3266 1007 ou então no 9124 5769 ou também pela internet na nossa página web metodistacéuazul.blogspot.com e pelo Facebook, basta nos procurar como Igreja Metodista em Céu Azul. Não perca mais tempo na sua vida, não perca tempo de escrever uma nova história. Se entregue para Jesus ainda hoje, entre em contato conosco e vamos ajudar você a crescer espiritualmente, ter sua família restaurada, sua vida transformada e o brilho de Jesus em seus olhos. Essa é a nossa missão e pode ser a sua também. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, Deus te escolheu para ser uma bênção e Ele quer restaurar a sua vida. Igreja Metodista, uma família apaixonada por Jesus. Vem ser um discípulo de Cristo, você também. De Jesus, para a glória de Deus Pai.